A Emília conheceu Samuel pela internet. Eles gostaram um do outro e concordaram em se encontrar na vida real. Ele disse que usaria um chapéu azul. Quando a garota chegou ao café, viu 3 caras usando chapéus azuis. Eles estavam parados de costas, de forma que não era possível ver seus rostos. Você pode ajudar a Emília a descobrir qual é o Samuel? Dê uma olhada no espelho na parede. O primeiro cara tem uma aliança de casamento. O segundo está usando o uniforme da cafeteria. Deve ser garçom e não cliente. E o terceiro é o Samuel. Ele está segurando uma rosa, pronto para o encontro. Só que o Henrique era apaixonado pela Emília desde que era aluno do primeiro ano. Finalmente, ele tomou coragem e a chamou para sair. Mas ela disse não, porque tinha namorado, o Samuel. Ele ficou muito chateado. Um dia a Emília estava voltando para casa e, de repente, 3 caras se aproximaram dela, pois queriam pegar seu dinheiro. Mas a garota não tinha nada e não sabia o que fazer. Ela tentou ligar para o 190, mas os criminosos arrancaram o telefone das mãos dela. Felizmente o Henrique estava passando por ali, viu o que estava acontecendo, correu até os rapazes e gritou: "Fiquem longe dela! Eu chamei a polícia!" Um dos criminosos gritou: "Vamos, o Henrique chamou a polícia!" E os caras fugiram. A Emília disse: "Me deixe em paz, Henrique, isso foi ridículo." Por que ela disse isso? A garota percebeu que tinha sido uma armação. Caso contrário, como ele saberia o nome do Henrique? O Samuel queria dar para ela um presente perfeito no ano novo, mas não tinha absolutamente nenhuma ideia do que comprar. Ele decidiu verificar o que ela salvou no carrinho de compras do seu laptop. Quando a garota foi tomar banho, ele entrou escondido no quarto dela e ligou o computador, porém não sabia a senha. Felizmente, havia um bilhete ao lado do laptop dizendo 7337. Ele tentou, mas não funcionou. Qual é a senha? O cara deveria tentar 333 333 3777. Voilá! Ele descobriu que Emília sonhava em ter um piano elétrico. Então foi a uma loja de instrumentos musicais e comprou o melhor que encontrou. No caminho para casa, percebeu que havia esquecido a carteira no balcão do caixa. Quando voltou, a carteira não estava lá. A polícia chegou rapidamente e interrogou 3 testemunhas. A caixa diz que não tinha visto a carteira. O Miguel falou que tinha ido até o caixa perguntar sobre violinos, mas não viu nenhuma carteira. E a Diana garantiu que estava ocupada, falando ao telefone com o marido. Quem roubou a carteira? Foi o Miguel. Ninguém especificou onde o Samuel havia deixado a carteira. Ele sabia porque pegou. O Marcos, tio do Samuel, colocou uma nota de $100 na gaveta da mesa dele e saiu para o trabalho. Quando voltou, o dinheiro havia sumido. Ele interrogou 3 pessoas. A esposa disse: "Coloquei a nota embaixo do livro sobre a escrivaninha." O jardineiro falou: "Eu pus dentro do livro entre as páginas 1 e 2. A faxineira garantiu: "Eu vi a nota para fora do livro. Tive medo que se perdesse e a coloquei entre as páginas 2 e 3. O Marcos pediu ao Samuel que o ajudasse a descobrir quem era o ladrão. Depois de um tempo, ele desvendou o caso. Você sabe quem roubou o dinheiro? Foi o jardineiro. As páginas 1 e 2 são lados opostos da mesma folha. A Emília conseguiu um novo emprego como cabeleireira. No meio do turno, seu gerente viu alguns fios de cabelo no chão e perguntou: "Que estranho, de quem é esse cabelo? Olhe para estas 3 mulheres. Você consegue adivinhar a quem esse cabelo loiro pertence?" Esta mulher tem grisalhos naturais, o que significa que o que está no chão não pode ser dela. Olhe para a mochila desta. Ela é entregadora, não uma cliente. Isso significa que o cabelo no chão pertence a esta mulher de cabelo azul. A Emília cortou o dela e o pintou de azul. De acordo com o contrato de trabalho dela, ela tem que fazer 4 cortes, 2 tinturas e 3 penteados durante um dia de trabalho. Cada corte custa R$45.
A tintura sai por 70 e o penteado por 20. Você consegue calcular quanto ela ganhou hoje? A garota não ganhou nada. Olhe para a placa na porta. Eles estão fechados no domingo. Como podemos ter certeza de que hoje é domingo? Olhe para a TV na parede. Mostra a hora e o dia da semana. O Samuel convidou a Emília para uma festa chique. Eles chegaram a um restaurante cheio de celebridades. Lá encontraram a Diana, a atriz favorita da Emília. Depois de um tempo, a artista desmaiou no meio da pista de dança. Alguém a envenenou. A Emília quis ajudar e decidiu encontrar o criminoso. Então interrogou 3 suspeitos. O Pedro, amigo da Diana, disse: "Eu conheço a Diana há muito tempo. Eu nunca a machucaria." A melhor amiga dela falou: "Eu estava retocando minha maquiagem no banheiro quando ela passou mal." E o marido da Diana afirmou que ela saiu para pegar bebidas enquanto ele ficou na mesa e não viu nada. A Emília sabia com certeza que uma dessas pessoas estava mentindo. Você consegue adivinhar qual? A melhor amiga. Tem um frasco de veneno na bolsa de maquiagem dela. Passada a tensão, é hora de um café e um lanche. Dos grandes. Mas então um bip agudo rompe o silêncio. É o alarme de incêndio. Ah, fala sério. Os alunos saem das salas de aula e toda a universidade precisa ser evacuada. Os estudantes estão do lado de fora, olhando para o prédio. Não há fogo, nem fumaça. O diretor recebe uma mensagem da empresa de alarmes. O alarme foi disparado por uma pessoa, e não pelo detector de fumaça. O diretor olha em volta. É hora de reunir os 4 suspeitos de sempre. O Matheus diz que estava no banheiro quando o alarme disparou. A Júlia estava fazendo a prova final de geografia. O Carlos e a Lia estavam juntos estudando estranhos meteoritos verdes no laboratório de ciências. Quem está mentindo? Você tem 7 segundos começando agora. A Júlia. O professor de geografia adiou a prova final, lembra? Porque ela mentiria se não tivesse algo para esconder. Hoje não é realmente o dia do diretor. Alguém derrubou uma árvore bem no meio do pátio. O zelador viu 4 alunos pendurados debaixo da árvore esta manhã. E agora ela já era. É hora de interrogar os suspeitos. A Emília diz que ela estava na biblioteca o dia todo e muitas pessoas a viram. O Samuel afirmou que estava no refeitório tomando sopa. O Luiz declarou que estava fazendo a prova final de física. E o Michel diz que esteve malhando o dia todo, tentando ganhar massa para ir para a praia. Quem cortou a árvore? Seus 7 segundos começam agora. Obviamente foi o Samuel. Ele diz que estava tomando sopa, mas... Lembra? Se ele realmente estivesse no refeitório, teria mencionado aquela história do açúcar na sopa. Além disso, o diretor estava lá e não o viu. Ele está mentindo aqui. Agora vamos para a prova final de biologia. A classe tem uma professora nova que está dando prova final única. O diretor se esconde no fundo da sala. A professora explica que deu sementes de figo aos alunos no início do semestre. Quem tiver a figueira mais bonita ganhará a nota mais alta. É hora de apresentar os resultados. Os alunos começam a entrar na sala de aula. Metade deles está segurando vasos com belas figueiras verdes. A outra metade tem vasos cheios de terra velha, sem folhas, sem nada. A professora diz que todos os alunos com potes vazios tiraram 10. Por que a professora fez isso? Resolva este mistério em 7 segundos. Já! No início do semestre, ela deu a todos sementes falsas de figo. Os alunos que apareceram com plantas totalmente crescidas devem ter comprado uma planta adulta e colocado no vaso. Mistério desvendado. Última prova final do dia. Filosofia. O jovem professor está lá, esperando que todos os alunos tomem seus lugares. Depois disso, ele coloca o busto de um filósofo grego antigo sobre a mesa. O professor diz: escreva um pequeno texto sobre o seguinte tema: porque esse busto não existe. O aluno com o argumento mais convincente tira 10. Todos os outros tiram 7. Professor duro esse, hein? Depois de 1 hora, os alunos entregam suas tarefas. A maioria deles preencheu frente e verso, mas uma aluna escreveu apenas 2 palavras. E ela tirou 10. O que ela escreveu? Vou te dar 7 segundos para descobrir.
Ela escreveu: "Que busto!" O diretor sai de novo, desta vez para o estacionamento. O quê? Alguém tirou o pneu do carro dele. Como ele vai voltar para casa? Ele ainda tem o step no porta-malas, mas os ladrões também levaram os parafusos. Todos os 4. O que ele pode fazer? Você tem 7 segundos para criar um plano. Ele precisa desparafusar um parafuso de cada um dos outros 3 pneus e prendê-los ao step. Cada pneu terá, assim, 3 parafusos. Isso bastará para chegar na borracharia mais próxima. Que dia intenso, hein? O diretor está pronto para relaxar um pouco, mas recebe outra mensagem urgente. Há vidros quebrados por todo o pátio. Alguém quebrou uma janela lá em cima. As únicas 3 pessoas na volta são um cozinheiro, um jardineiro e um estudante. O cozinheiro diz que estava preparando uma sopa nova de última hora, pois alguém havia colocado açúcar na anterior. O jardineiro afirmou que estava em cima de uma árvore cortando os galhos e viu um aluno quebrar o vidro. O aluno diz que estava estudando na biblioteca. Vou te dar 7 segundos para descobrir quem está mentindo. O jardineiro está mentindo. Como ele poderia ter subido na árvore se ela já havia sido levada? Ele quebrou o vidro, provavelmente por acidente. Finalmente o dia chega ao fim. O diretor segue para a melhor tradição do campus. A festa após provas finais. É na quadra de basquete. Há luzes, decorações e um DJ. Todo mundo está bem vestido, parecendo aliviado. As provas acabaram. A festa dura a noite toda, mas por volta das 4 da manhã, alguém bate acidentalmente a porta com muita força. Isso aciona o travamento automático. Todo mundo está preso. O diretor pode ser o herói da festa. Ele só precisa encontrar uma saída, pegar as chaves sobressalentes no seu escritório e abrir a porta pelo lado de fora. Mas como? Um dos alunos, o Edu, diz que sabe como sair do ginásio por um duto. O diretor olha para ele e seu rosto fica vermelho de raiva. Por quê? Última charada. 7 segundos. Você consegue. O Edu simplesmente se entregou. Ele obviamente já esteve nos dutos de ventilação antes. Então provavelmente foi ele quem roubou a prova final de física. Você compra uma planta e vai embora. Ao chegar à praça da cidade, vê 7 pessoas. Elas parecem ser transeuntes comuns, mas sua sensação é de que há muitos suspeitos ali. Encontre todos. Aquele cara ali está lendo um jornal, só que ele está virado de cabeça para baixo. Isso significa que o homem está observando você secretamente. Esta garota está segurando um radiotransmissor com uma antena. E esta senhorinha de óculos escuros parece estar alimentando os pombos, mas seus óculos têm uma luzinha vermelha que fica piscando. Há uma câmera escondida ali. Você joga a planta no chão, sai correndo daquele lugar e se esconde em um beco. Na parede de um prédio de tijolos, vê vários pôsteres com garotas diferentes. Uma jovem chamada Tânia mora na Tanzânia. A Tina parece estar na Argentina. Mas onde está a Olivia? A resposta certa é Bolívia. Você entra em um ônibus e vai para sua casa secreta. Ninguém sabe sobre ela. Aí desce no seu ponto e sobe um morro. Há 3 pontes cruzando o rio, com 3 pessoas do outro lado. Uma delas quer capturá-lo. Mas quem? É esse cara aqui. Você já ouviu antes, lembra? É o que estava lendo o jornal. Você atravessa a ponte e finalmente chega em casa. Uma construção gigante e redonda. As salas redondas lá dentro também. Quando entra na sala de estar, encontra um espelho quebrado. A faxineira, o jardineiro e o cozinheiro deveriam ter ido à sua casa hoje. Ao serem interrogados, o cozinheiro diz que não esteve na casa hoje. O jardineiro falou que estava cortando flores lá fora. E a faxineira garantiu que estava varrendo os cantos de todos os cômodos do andar de cima e que não tinha quebrado espelho algum. Em qual deles acreditar? A faxineira diz que estava varrendo os cantos, mas a casa é redonda, não tem cantos lá. Mas fala sério, a mulher estava usando uma figura de linguagem. Ela estava mesmo limpando lá em cima?
Mas tá vendo aquela panela na cozinha? Tem um vapor saindo dela. Isso significa que o cozinheiro foi até lá sim e mentiu. Então só pode ter sido ele que quebrou o espelho. Você sai de casa e entra em um carro novo e veloz. E está dirigindo por uma estrada vazia em baixa velocidade quando se dá conta de que não tem pedal de freio. A estrada termina na beira de um penhasco. Você pode saltar para fora do veículo, mas não quer abandoná-lo. Por sorte, ainda tem um tempinho para pensar. Como desacelerar o automóvel? Ele continua se movendo porque seu pé está no acelerador. Então tire-o de lá. Assim a velocidade vai diminuir até o carro parar. Você sai dele e sente fome. Por isso entra em um restaurante onde há um serviço de buffet. E se aproxima de uma mesa onde há morangos, framboesas, bananas e maçãs. Mas algumas dessas frutas não estão frescas. Quais? Todas as bandejas de frutas estão quase vazias, mas há muitos morangos aqui. As pessoas não os pegaram, então eles provavelmente não estão muito bons. Depois de comer, você sai para dar uma volta na praia. E parece que 2 estranhos o estão seguindo. Então você aperta o passo. Finalmente consegue se esconder atrás de um barco grande e velho. Mesmo assim, os caras o encontram. Como eles conseguiram te ver? Você deixou pegadas na areia. Você resolve se esconder dentro de um prédio velho. Então coloca um óculos equipado com um gerador de imagem térmica e caminha entre os escombros. De repente, escuta barulhos estranhos, liga a lanterna e ilumina o pequeno hall de entrada. 3 zumbis estão caminhando em sua direção. Você está prestes a sair correndo, mas se dá conta de que não são zumbis de verdade. Como deu para perceber isso? Você tem um gerador de imagem térmica, lembra? Ele mostra que os corpos dos zumbis estão quentes, o que significa que são pessoas comuns. Os zumbis não produzem calor. Você sai do prédio antigo e avista 3 caminhos à sua frente. O primeiro leva a um pântano. O segundo está coberto por carvão quente. E o terceiro está infestado de escorpiões venenosos. Qual caminho escolher? Você está usando calçados resistentes. Passar correndo sobre o carvão quente não vai machucar. A Elizabeth e a Márcia estão se preparando para fazer um churrasco no quintal de casa. A Elizabeth está fazendo a salada e a Márcia está decorando o quintal. Qual delas é super desatenta? A Elizabeth. Enquanto prepara a salada, a carne está estragando e sendo contaminada por moscas. Era o mês de junho nos Estados Unidos e os alunos estavam prestes a fazer a prova mais difícil do semestre. Cada um deveria se sentar em um lugar apontado pelo professor, mas o mestre estava de olho em um dos estudantes, pois suspeitava que ele iria colar. De quem o professor suspeitou e por quê? Da garota loira. Nos Estados Unidos não faz frio em junho e todos os alunos estão vestidos com roupas leves. Mesmo assim, a jovem está com botas de cano alto e um suéter de mangas compridas. A Ellen ganhou uma moto nova. Ela a trancou na garagem e saiu para trabalhar. Quando voltou para casa e abriu a garagem, a moto não estava mais lá. A mulher ligou para a polícia. O policial interrogou 3 vizinhos. O Ricardo disse que passou o dia todo fora e, portanto, não tinha visto nada. O Carlos falou: "Quando eu estava passeando com meu cachorro, a moto ainda estava lá." A Jane garantiu que tinha ido à casa da Ellen para pedir algumas ferramentas de jardinagem emprestadas. Mas como não encontrou a amiga, foi embora. Quem roubou a moto? Foi o Carlos. Ele disse que tinha visto a moto na garagem. Mas o portão estava fechado, não tinha como ver o que havia dentro. Observe esta sequência de letras. Qual está faltando? Cada letra corresponde à primeira letra de um dia da semana. O D é de domingo. O S é de segunda-feira. Depois temos terça, quarta, quinta e sexta. O único dia que está faltando é o sábado. Então precisamos de mais um S.
O Marcos estava preso em uma masmorra. Havia 3 saídas, mas nenhuma parecia segura. Atrás da primeira porta havia um guarda grandalhão e forte. 3 cães grandes e famintos estavam atrás da segunda. E na terceira, havia muitos robozinhos prontos para perseguir o Marcos. Qual das portas ele deve escolher para sair vivo dali? Eu escolheria a terceira. Embora os robozinhos sejam do mal, são tão pequenos que provavelmente não causariam danos ao rapaz. A Emília acordou em um lugar estranho, que nunca tinha visto antes. Ela olhou ao redor e viu 3 saídas. Só que tinha um porém. Atrás da primeira porta havia um bloco de ferro com um sensor de movimento, pronto para esmagar qualquer pessoa que entrasse ali. Por trás da segunda, ficava um aparelho de choque elétrico que nunca parava de funcionar. E atrás da última, havia estilhaços de vidro por todo o chão. Qual das portas a Emília deve escolher? A terceira. Veja, a garota está usando botas. Então, andar sobre o vidro não será uma missão tão difícil assim. A Estela ligou para a polícia e disse que sua amiga tinha sido envenenada. Ela contou o que aconteceu. A gente tinha combinado de se encontrar, mas cheguei cedo demais. Então fui para casa dela para buscá-la. Bati na porta, mas ninguém atendeu. As luzes estavam acesas, ou seja, ela estava em casa. Como eu tinha uma chave reserva, entrei. Aí a encontrei desmaiada no chão com um copo vazio do lado. O policial perguntou se a Estela havia tocado em alguma coisa. A jovem falou que só na porta, no copo e na amiga. Depois disso, foi presa. Por quê? Ela disse que as luzes estavam acesas, mas não falou que tinha tocado no interruptor. E quando a polícia entrou na casa, as luzes estavam apagadas. A Daniela foi à delegacia para denunciar um roubo. Ela afirmou: "Eu estava no banheiro de um restaurante retocando minha maquiagem quando alguém se aproximou por trás de mim e bateu em minha cabeça. Não vi quem era. A polícia mandou a mulher ir embora e se recusou a registrar um boletim de ocorrência. Por quê?" Ela estava retocando a maquiagem, certo? Isso significa que estava se olhando no espelho. Se alguém tivesse tentado se aproximar por trás, a mulher teria visto a pessoa. Mas a Daniela disse que não tinha visto. Então, certamente havia inventado essa história toda. Um zelador estava lavando as janelas de um prédio quando caiu do 2º andar. Todos acharam que se tratava de um acidente. Por sorte, o detetive Carlos estava passando por perto. Assim que se aproximou e viu o que tinha acontecido, concluiu que não poderia ter sido acidental. Alguém havia empurrado o homem para fora da janela. Como ele entendeu isso? Veja, a janela de onde o cara caiu está fechada. Se tivesse sido um acidente, ela teria permanecido aberta. A Sofia e a Bruna foram acampar na floresta. Qual delas não tem muita noção das coisas? A Bruna. Veja, ela está usando salto alto. A Nicole e a Kátia estão atrasadas para o trabalho. As duas estão dirigindo rápido, além do limite de velocidade. Qual delas está correndo mais perigo? A Kátia. Tem um monte de coisas espalhadas dentro do carro. Caso algum acidente aconteça, um desses objetos atingirá a cabeça dela. A Jéssica e a Marina estão atravessando a rua fora da faixa de pedestres. A Jéssica está ouvindo música e a Marina está trocando mensagens com sua amiga. Quem está correndo mais perigo? A Jéssica. Apesar de as duas estarem erradas, a Marina está atravessando em um lugar onde pode ser facilmente vista pelos motoristas. Já a Jéssica está atravessando em cima da curva. Os condutores podem não ter tempo de reagir e parar. A Aline e a Márcia estão fazendo tarefas domésticas. A Aline está pendurando roupas lá fora e a Márcia aspirando o porão. Qual delas está perdendo tempo? A Aline. Está chovendo. A roupa vai molhar toda. O Afonso fez uma festa em sua casa para comemorar seu aniversário. Ele convidou todos os seus amigos, mas nesse dia descobriu que um deles era um alienígena. Você sabe dizer qual?
É o Alex. Veja, os 2 pés dos sapatos dele são esquerdos, e isso é super estranho. Em um universo paralelo, só é permitido se divertir e comer doces. Estudar é proibido por lei. A dona Norma chegou em casa após uma festa em um clube e perguntou às suas filhas como foi o dia delas. A Eva disse que passou o dia inteiro jogando videogame. A Ana disse que convidou seus amigos para passar o dia na casa delas. Eles fizeram uma pizza gigante e a comeram juntos. A Bia disse que não tinha saído da cama. Ela ficou assistindo a vídeos no YouTube, mas na verdade, uma das jovens estava estudando escondido. Quem? A Bia. Veja as mãos dela. Há algumas manchas de tinta. Se estivesse mesmo assistindo a vídeos no YouTube, não precisaria usar uma caneta. A Karina queria se tornar uma historiadora. Todos os dias, depois da aula, ela gosta de ir ao museu de história para ler seus livros e aprender coisas novas. Um dia, enquanto a jovem estava estudando lá, ela foi ao banheiro, mas quando voltou, viu que sua carteira tinha sumido. A Noêmia disse que nem viu a Karina lá, tampouco suas coisas. O Tony disse que naquele momento estava conversando ao telefone com seu amigo. E a Lira disse que não tinha roubado nada. Quem está mentindo? O Tony. É proibido falar ao telefone dentro do museu. A Maura tinha uma regra. Se suas filhas quisessem tomar sorvete à noite, tinham que fazer alguma tarefa doméstica durante o dia. Em uma terça chuvosa, ela voltou do trabalho e perguntou às filhas o que elas tinham feito. A Charlotte disse que tinha aspirado o segundo andar da casa. A Tatiana disse que tinha lavado roupas. E a Poliana disse que tinha regado as plantas do jardim. Quem não tomou sorvete naquele dia? A Poliana. Ela disse que tinha regado as plantas. Mas por que ela faria isso se chover o dia todo? O detetive Carlos está em uma missão tentando encontrar um vampiro e um elfo. Ele sabe que o vampiro vive na Casa Vermelha do lado esquerdo do bairro. Observe essa família de perto e encontre o vampiro. É este cara aqui. Ele está passando perto do espelho, mas seu reflexo não aparece. Agora, falta o elfo. Ele mora na casa laranja do lado direito do bairro. O detetive Carlos começou a observar essa casa também. Por sorte, ele só avistou 2 pessoas. Mas qual delas é o elfo? Só pode ser este cara. Veja, as orelhas dele são pontudas. Um casal ligou para a polícia. Eles disseram que o filho deles, um estudante de escola particular, não tinha voltado para casa depois das aulas. O problema é que ele sofria de amnésia. A polícia começou a fazer buscas pela cidade. Eles encontraram 3 adolescentes com amnésia que não sabiam o próprio nome nem o nome de seus pais. Mesmo assim, conseguiram descobrir qual deles era o filho do casal. Como será que eles conseguiram? É o jovem do meio. O filho do casal foi à escola de manhã e não voltou, então ele ainda estava usando seu uniforme escolar. O Félix atravessava a fronteira de 2 países todos os dias, andando de bicicleta e com uma mochila enorme nas costas. Os agentes aduaneiros verificavam a mochila dele toda vez, mas não encontravam nada proibido. Mesmo assim, eles tinham certeza de que o Félix estava fazendo alguma coisa ilegal. Eles tinham razão, mas não conseguiam encontrar o que estava errado. O que será que o Félix está contrabandeando? Veja, toda vez que ele passa, está andando em uma bicicleta diferente. Ele contrabandeia bicicletas e bem debaixo do nariz dos agentes. A Adriana voltou para casa. Ela tinha 3 filhos que estavam de castigo e não podiam assistir à televisão. Quando ela colocou a chave na fechadura para abrir a porta, ouviu o barulho da TV ligada. Mas quando entrou, o aparelho já tinha sido desligado. A Sandra estava no jardim. Ela disse que estava refazendo seu canteiro de flores poucas horas antes. A Cássia estava no andar de cima em seu quarto fazendo a lição de casa. E o Everton estava na garagem tocando violão. Qual deles está mentindo?
A Sandra. Ninguém trabalha no jardim usando um vestido. Além do mais, ela está totalmente limpa e não está com nenhuma ferramenta de jardinagem nas mãos. O Alberto é péssimo em arrumar malas. Sempre que viaja, acaba levando coisas que nunca vai precisar. Hoje, ele está arrumando suas coisas para acampar na floresta. Observe o interior da mala dele e decida o que ele não vai precisar nesta viagem. Veja, tem uma cafeteira elétrica. Não tem eletricidade na floresta, então ele pode deixá-la em casa sem medo. Agora, olhe o que o Alberto está levando para passar um fim de semana na casa de seus pais. Do que ele não precisará? Há 2 toalhas enormes. Tenho absoluta certeza de que os pais dele têm toalhas extras. Ele pode deixá-las em casa. Desta vez, o Alberto vai passar as férias em uma ilha deserta. Ele vai ficar alguns dias lá, tentando sobreviver sozinho. Do que ele não precisará neste passeio? Garoto, não leve este laptop. A bateria dele vai descarregar rapidinho. 8. Ok, agora olhe para esses 2. Quem você acha que tem cachorro? É o cara da esquerda. Veja, os sapatos dele estão mastigados. Deve ser arte do cão. 9. A Karen e a Juliette estão indo para casa de uma amiga para trabalhar em um projeto em grupo. Pelo menos foi o que disseram aos pais. Na verdade, uma delas vai encontrar com um namorado secreto. Sabe dizer qual? É a Karen. Ela está muito arrumada para ir a uma reunião de estudos. E normalmente, ninguém passa batom vermelho para ir fazer um projeto em grupo. 10. A Amanda passou o verão inteiro no interior, na casa dos avós. Finalmente ela voltou para a cidade. E 2 dos seus melhores amigos foram à estação de trem para encontrá-la. Você sabe dizer qual dos caras está secretamente apaixonado por ela? Bem, considerando que o da esquerda tem flores e doces, eu diria que ele provavelmente gosta dela. 11. A Sandra e a Luísa foram mal na prova de história. A mãe delas as colocou de castigo e as fez estudar durante todo o fim de semana. Ela ocasionalmente ia até o quarto para ver como elas estavam. Então ela entrou novamente. Você sabe dizer qual adolescente não estava estudando? É a Sandra, que está segurando o livro de cabeça para baixo. Ela provavelmente o pegou quando viu a mãe entrar e fingiu que estava estudando. 12. Olhe para esses caras fazendo algumas tarefas domésticas. Quem não é muito inteligente? É o da direita. Está chovendo e ele está regando as flores. 13. A Ruth é professora de matemática. Ela recolheu a lição de casa dos alunos, mandou que eles fizessem um teste de computador e começou a dar notas para as tarefas durante a aula. Mas encontrou 2 folhas muito semelhantes e percebeu que um dos alunos copiou o trabalho do outro. Aqui estão os estudantes, o André e o Júlio. Você sabe dizer qual deles copiou? O André. As mãos dele estão cobertas de tinta fresca, o que significa que ele provavelmente acabou de fazer a lição pouco antes da aula. 14. Este é o Rui. Ele voltou para casa à noite após mais um longo turno. Sua esposa ainda estava acordada. O cara a beijou e foi dormir. Ela já estava suspeitando que o marido a estava traindo havia algum tempo, e dessa vez queria saber com certeza, então decidiu verificar os bolsos dele. No dia seguinte, ela disse ao marido que sabia de tudo. Como? Veja, tem um par de chaves no bolso. As dele estão penduradas na parede. Então essas são as da casa de outra pessoa. 15. A Bruna deu uma festa de aniversário e convidou alguns amigos. A Liliana não queria ir. Então, mentiu que a mãe a deixou de castigo para limpar o quarto. A Bruna ficou triste, mas entendeu. Para compensar, no dia seguinte,
A Liliana convidou a amiga para ir até sua casa para estudar e assistir a um filme à noite. A Bruna concordou e, já na casa da Liliana, entendeu que a amiga havia mentido. Como ela soube? O quarto da Liliana ainda está bagunçado. Se ela o tivesse limpado no dia anterior, estaria em ordem. 16. Uma rica escritora famosa morava sozinha em uma mansão e nunca saía. As únicas pessoas que ela via eram o cozinheiro, o jardineiro e o faxineiro. Certa manhã, antes do café, o faxineiro a encontrou envenenada no quarto e chamou a polícia. Os 3 eram suspeitos. O cozinheiro estava assistindo a um canal de culinária no YouTube. O faxineiro disse que acabou de chegar para começar o trabalho quando encontrou a escritora. E o jardineiro falou que estava no jardim plantando algumas flores. Quem envenenou a mulher? Deve ser o cozinheiro. Isso aconteceu um pouco antes do café da manhã e ele não estava preparando nada. O cara sabia que o café da manhã não seria necessário naquela manhã. 17. Eram as férias de verão e os amigos de Mariana a convidaram para ir acampar. Ela não gostava muito de acampar, mas não queria admitir que preferia ficar em casa e ver TV. Então, disse que seus pais a convidaram para ir para a Grécia, mas na verdade ficou em casa maratonando programas de TV. A família dela lhe enviou uma foto das férias. A garota fez um Photoshop nela e a mandou para os amigos. Quando um deles viu a imagem, percebeu que a Mariana não estava na Grécia. Como? A Mariana fez um Photoshop nela mesma, mas o cara notou que todos na foto, exceto ela, tinham sombra. 18. O Luiz trabalha em um posto de gasolina no subúrbio da cidade. Era um lugar calmo e quieto. Um dia, havia apenas 3 clientes. O primeiro pediu algo para beber. O segundo, algumas barras de chocolate. E o terceiro pegou apenas a gasolina. Um deles era um criminoso e o Luiz o denunciou para a polícia. Quem é o cara e como ele descobriu? O segundo homem pagou com uma nota de R$25. Essa nota não existe, o que significa que estava imprimindo dinheiro. 19. Era o dia 17 de setembro e a Júlia finalmente iria passar as férias na Espanha. Como ela morava sozinha, mandou todas as plantas e seu gato para casa de uma amiga e voltou para casa no dia 27 de setembro. Assim que entrou, percebeu que alguém esteve ali enquanto ela estava fora. Como a garota descobriu? A Júlia morava sozinha, mas veja, há um calendário destacável pendurado na parede. Quando ela saiu, era 17 de setembro, mas agora mostra 27 de setembro. A Tina tem 5 irmãs. Um dia, ela acordou no meio da noite, pois ouviu um barulho alto vindo do quarto delas. Como se alguém tivesse batido a janela. A jovem desconfiou de que uma das irmãs estivesse tentando sair escondida e correu para verificar. Ela inspecionou as 5 camas. Todas as meninas pareciam estar dormindo feito anjinhos. Ajude a Tina a descobrir qual das irmãs foi passear após as luzes se apagarem, fazendo aquele barulhão. Foi a irmã da terceira cama. Observe mais de perto. Ela se enfiou debaixo do lençol com tênis e tudo. A Diana, seu noivo Tom, sua irmã Sara e seu cachorrinho foram visitar a mãe do noivo, a dona Vilma, na casa dela. Na manhã seguinte, a Diana não encontrou o cachorrinho. Ela interrogou os 3 membros da família. O Tom diz que saiu com seus ex-colegas de escola. A Sara mostrou um gatinho. Ela diz ter passado o tempo comprando um novo bichinho de estimação. E a dona Vilma tentou ficar o mais longe possível do cachorro, pois tinha uma alergia severa. Quem está mentindo? A dona Vilma mentiu sobre a alergia. Se fosse mesmo verdade, ela não conseguiria ficar perto do gato. A Beth tinha 3 filhas. Um dia pela manhã, sua vizinha Laura disse ter visto uma das meninas em uma boate na noite anterior, mas não sabia dizer qual delas. A Beth não deixava as filhas frequentarem boates. Então, interrogou as 3. A Suzy disse ter passado a noite toda na biblioteca. A Giovanna falou que saiu com o namorado Alex, mas que tinha voltado antes da meia-noite. E a Kelly garantiu que passou a noite vendo seriados e que não tinha saído de casa. Qual delas está mentindo?
A Suzy. Observe o rosto e as roupas dela. Estão cobertos por glitter. Quem é que precisa de tanto brilho em uma biblioteca? Um elefante estava dormindo e tendo um sonho muito estranho. Quando acordou na manhã seguinte, percebeu que sua sombra havia sumido. Ele ficou procurando por ela o dia todo e finalmente encontrou o mago, que confessou ter roubado a sombra do animal, mas que a devolveria se ele conseguisse reconhecê-la. Ajude o bichinho a encontrar a sombra certa. Sim, a segunda sombra se encaixa perfeitamente. A Eva recebeu uma mensagem anônima que dizia que um de seus professores era um vampiro. Observe a imagem. Você consegue identificar o verdadeiro vampiro? É este aqui. Tem um olho na sopa dela. A Janaína ligou para a polícia. Sua casa havia sido arrombada e levaram sua preciosa coleção de joias. Ela estava lavando o cabelo no chuveiro quando ouviu passos no andar de baixo. Então, desceu e viu o cofre aberto, sem as joias. Quando o detetive ouviu essa história, prendeu a mulher imediatamente. Por quê? A Janaína não conseguiria ouvir passos do andar de baixo enquanto lavava o cabelo no chuveiro. Observe a imagem com atenção e encontre a abelha diferente. Isso mesmo, esta abelha tem menos listras do que as outras. O João e a Sandra foram para o litoral para comemorar seu aniversário de casamento. Eles foram ao mercadinho de lá e compraram uma melancia grande. Então se sentaram na praia, cortaram a fruta e se deliciaram. Ela estava docinha e deliciosa. Cada um deles comeu 3 fatias. Mas 20 minutos depois, a Sandra passou mal e o João a levou para um hospital. O médico disse que a melancia estava envenenada. A Sandra e o João comeram a mesma coisa e tomaram as mesmas bebidas. Então, por que ele está se sentindo bem? O veneno estava nas sementes. A Sara as comeu, mas o João as jogou fora. Observe a imagem. Você consegue encontrar o cachorro no meio deste monte de pandas? Este carinha aqui até parece, mas não é um panda.